Olá, bom dia! Hoje é dia 30 de julho de 2025. Graças a Deus, uma noite tranquila e um novo dia pela bondade do Senhor. Nosso texto da devocional de hoje está em Gálatas capítulo 5, versos 7 a 12, onde Paulo continua tratando aí da questão da necessidade de estarmos apegados à realidade da justificação pela fé em Cristo Jesus como única fonte de salvação e vida eterna. Ele diz o seguinte: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama, pois um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor e não alimentareis nenhum outro sentimento. Porém, aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, saindo a prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo satisfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Hoje vamos ficar aqui com os versos 7, 8 e 9, esses três versículos, onde o apóstolo Paulo fala sobre o risco deste movimento judaizante ou legalista, ou então podemos chamar de legalismo, e a sua influência danosa, perniciosa, prejudicial, extremamente nociva à realidade do conceito do autêntico cristianismo simples e puro, por meio da justificação pela fé em Cristo Jesus. Ele usa aqui duas figuras para ilustrar o seu ponto de vista. Primeiro, ele usa o aspecto da corrida. Ele diz aí no verso 7, vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Veja, Paulo está dizendo que vocês obedeceram à verdade, como vimos anteriormente, vocês iniciaram. Então, por Cristo agora querem viver pela lei. Quem é que vos ensinou isso? Quem vos impediu, né, de continuar a obedecer à verdade? Que vocês ouviram no princípio. Então, quando ele usa a figura da corrida, ele está pensando aqui em impedimentos, em obstáculos, aquela famosa corrida que tem aquelas dificuldades e paralisam e até geram um retrocesso, queda, impedindo que a pessoa continue, né? Então, e aqui ele está falando exatamente disso, deste risco que esta proposta doutrinária de legalismo judaizante faz com que haja uma espécie de contágio, de contaminação, de desânimo, de apatia e, sobretudo, de abandono da realidade e da verdade que nós temos em Cristo Jesus. A segunda figura que ele usa é a figura do fermento. Assim como na corrida os obstáculos impedem o avanço célere e às vezes interrompe até a própria caminhada, ele usa a figura do fermento, verso de número 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então essa figura do fermento é para alertar quanto à contaminação. O fermento normalmente está mais ligado à maldade. E aqui ele tem esse sentido de gerar um prejuízo, ser pernicioso, prejudicial. E mesmo uma pequena quantidade vai alcançar o todo. O princípio básico ali da fermentação da massa do pão é uma pequena pitada de fermento e a massa toda, né, será levedada, mesmo que possa parecer assim interessante que ela cresce, mas é um crescimento, na verdade, é fruto da fermentação, que a contaminação lá até é positiva por causa de aumentar a massa. Mas aqui Paulo diz que isso é uma coisa ruim, essa capacidade de fermentar e gerar o alcance de toda a massa.
E ele faz isso de forma muitas vezes imperceptível. A pessoa não percebe que está sendo enredada, está sendo envolvida, está sendo pegada por esta ação nociva e destrutiva do desvio da realidade doutrinária. O apóstolo Paulo fala também, no verso de número 8, de uma forma de persuasão que não vem daquele que vos chama. Então você tem essa outra situação, que são as vozes distintas, né? A corrida, o fermento e os chamados, as vozes, né? Tem uma capacidade de convencimento que difere, evidentemente, da voz daquele que chama, que é a voz do Espírito. Porque, na verdade, ele diz isso claro, e essa persuasão não vem daquele que vos chama. Quem nos chama, em relação à fé em Cristo Jesus para a nossa justificação, é o Espírito Santo. Mas quem está chamando dentro dessa visão judaizante ou legalista não é o Espírito Santo de Deus, mas sim meramente a ação da capacidade humana de persuadir. Então, essas vozes distintas, e às vezes, ao longo do ministério, eu tenho mais de 40 anos como pastor, é trabalhoso, porque as pessoas vêm com certos modismos que, na verdade, são propostas não da persuasão do Espírito, mas sim da mera ação do pensamento humano. E, por fim, Paulo fala que temos aí o efeito disso, que é a condenação, verso de número 10. Seja ele quem for, sofrerá a condenação. Esse elemento perturbador que gera toda essa situação, que gera essa confusão, que causa esse tumulto dentro do corpo de Cristo, da Igreja do Senhor, afastando da verdade, impondo às vezes ou tentando colocar propostas que são contrárias ao que Deus nos ensina pela sua palavra, ele se torna alvo de condenação. E, igualmente, efeito recai sobre aqueles que seguem também estes ensinos. Portanto, é algo muito sério, não é algo simples a ser tratado de qualquer maneira. A necessidade séria de mantermos-nos firmes nessa proposta bíblica, nesse ensino bíblico, nessa verdade bíblica de que a nossa justificação se dá única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. A justificação que é a declaração judicial de Deus de que nossos pecados foram pagos, a nossa dívida foi paga, nós somos justificados porque Cristo pagou a nossa dívida e transferiu a nós a sua justiça. Por isso, nós não somos inocentes, somos declarados justificados em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe e abençoe, para que você não se deixe enganar por estas propostas, sejam judaizantes, legalistas ou de qualquer outra forma, com vozes que não vêm e não são a voz do Senhor. Assim Ele nos abençoe para a glória dele. Amém. Amém.